Pessoal, para fazer essa medição, né, a quantidade de sedimentos que está sendo transportado, né, de forma natural, tem que considerar alguns fatores, né, que não pode deixar de lado. Tipo, a composição do leito, né? Essa composição do leito, ela vai influenciar, né? Ela vai influenciar na quantidade de sedimentos que está sendo transportado. As características hidráulicas é outra condição, é outro fator que tem que ser considerado. E a geometria do rio. Não podemos deixar de desconsiderar esses fatores. Beleza? Então, a partir desse momento, a partir que foi considerado, né, esses fatores, é que aí vão fazer o cálculo, né, que será calculado, né, a quantidade de sedimento. E existem algumas formas de calcular. Né? A mais usada, né, nessa medição de transporte é o quê? É as técnicas de amostragem, onde são aplicadas essas técnicas de amostragem e, posteriormente, feito o cálculo, né, do transporte de sedimento, né, o volume também do transporte. Então, aqui, vamos para o próximo slide. Então, aqui, ó, considerando essas técnicas de amostragem, Fábio, alguns pontos, né, será fundamental para conseguir, né, quantificar o cálculo desse sedimento. E um dos pontos que é considerado nessas técnicas de amostragem é o mapeamento e a caracterização física da área de estudo. Então, assim, se faz necessário ter imagens de satélite, onde essas imagens, né, ele permite, né, você ter uma visualização da geometria desse rio, né, de como é que está a condição dele. Né. Um outro ponto que se faz necessário, né, fazer parte desse estudo é o mapa exploratório dos solos. Né. Ele dá condição de analisar, né, as condições do solo. Né? E um outro ponto também, uma outra análise que é feita nesse mapeamento, né, é no caso a base cartográfica. Beleza, pessoal? Vamos aqui para frente. Aqui, ó, continuando as técnicas, né, de amostragem. Essas técnicas também, né, se faz necessária a escolha dos pontos da coleta de dados. Então, vai ser coletado, né, alguns dados nesse transporte, né, que seria esses dados, né, vamos ver mais na frente, seriam os sedimentos, né, a própria água será analisada. Então, essa coleta você tem que colocar em pontos com características diferentes. Um exemplo, temos aqui essa área onde está sendo estudada, temos aqui essa área onde está sendo estudada, e aí temos pontos diferentes. Temos o curso intermediário, onde é o ponto médio, o curso superior, ou seja, e temos o curso inferior. Claro que a forma como vai ser transportado esse sedimento vai ser de forma diferente em cada ponto desse. Então, por isso se faz necessário estudar pontos diferentes, né, nessa área de estudo. Aqui, um outro ponto dessa amostragem, né, que deve ser considerado é o levantamento de dados, né, hidrológicos. Né? E aí, esse levantamento, né, é analisado alguns pontos, ou seja, para encontrar a vazão nessa área aqui, né, vai ser considerada uma constante da velocidade, essa constante é 0,8, vai ser considerada a velocidade flutuante ou velocidade do flutuador, né, que tem um aparelho que faz essa medição, e vai ser considerada a área da seção do rio, né, que no caso a área seria aquela área que a gente visualizou em slide anterior, né, considerada essa área aqui, ó, a área da seção do rio, onde está sendo estudado os pontos que eu, né, especifiquei anteriormente no slide. Naquele ponto que está sendo estudado, tem uma determinada área que vai ser considerada. Vamos dar uma analisadazinha, vamos ver esse vídeo aqui, para entender como é encontrada essa velocidade nesse determinado ponto.
Agora sim. Eu não ganho de noite no puleiro desse jeito nenhum. Esse aparelho está, né, medindo a velocidade, né, desse transporte aqui de sedimento, dessa água nesse ponto. Beleza, pessoal? Então, se faz necessário para quê? Para encontrar a vazão nessa área que está sendo estudada, né, e encontrar a velocidade com um aparelho, calcular a área, faz a multiplicação disso aqui, e aí temos a vazão. Né, a vazão nesse determinado ponto. Belezinha? Então, vamos para frente. Então, esse outro equipamento, né, o amostrador de sedimentos em suspensão, também será, né, aplicado nessas técnicas de amostragem, onde esse amostrador de sedimento em suspensão, né, ele fará a coleta de amostra de água mais sedimentos, né, e depois encaminhado, né, para laboratório, né, para poder, né, ser analisado. Aí pronto. Foi feita a coleta, né, daquela água com a amostra de sedimentos, será enviado para o laboratório, onde vai analisar as amostras. Né? E depois que essas amostras elas forem analisadas, né, separadas, né, passa por uma peneira, né, aí vai ser quantificado a concentração e o transporte total de sedimento. O que vai ser utilizado, né, para fazer essa quantificação? Vai ser essa formazinha. Né? Temos aqui 86.400 segundos, ou seja, a quantidade de segundos em 24 horas. Né? Temos aqui também esse Q, onde ele representa a concentração, não, a descarga líquida, né, em metros cúbicos por segundo. Agora sim, o C é a concentração de sedimentos, ou seja, aquela concentração que foi separada na análise, né, no laboratório. Ou seja, ela foi separada, o sedimento tem uma determinada concentração de uma determinada área, será colocada aqui para calcular, né, para quantificar essa concentração e o transporte total de sedimento. Beleza, pessoal? Vamos para frente. Só para dar continuidade ao assunto, né, ler uma pequena curiosidade aqui. Né? Os rios da bacia amazônica são responsáveis por 72% dos recursos hídricos no Brasil, do Brasil. Olha aí, pessoal.